Bom dia, meu povo! Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindo, Arnaldo! Bem-vindo, Eduardo Rosado, cara, VIP pontual, parabéns, seja bem-vindo à nossa live. Galerinha, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. E você acredita nisso? Esse louvor de hoje fala exatamente disso. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, São Manuel. Mais de 80 anos desenvolvendo a atividade do negócio Herbalife. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Suzana Roseno. Você está preparado para viver uma vida extraordinária? Eu estava conversando com o Eduardo na semana passada, às 4h pouca da manhã ele já está acordado. Esse é dos meus, hein? Esse é dos meus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Bem-vindo, Magno Vieira, diretamente de Belo Horizonte. Galerinha, hoje nós vamos bater nessa live aqui 150 pessoas antes das 7h30. Já começa metendo o dedo no aviãozinho aí. Hoje a gente tem um dos maiores líderes da Herbalife. Ontem eu estava comentando sobre o Eduardo aqui, daqui a pouco eu vou comentar sobre ele também, que eu comentei aqui no espaço ontem. Então se preparem, belezinha? Era 7 horas em ponto, a gente não atrasa nem um dia. Atrasamos um dia, né? Vocês lembram que nós atrasamos um dia e nem sei por que nós atrasamos, mas aqui geralmente a gente não atrasa porque quem atrasa não adianta. Mas vamos começar a nossa live, a gente sempre começa com louvor, né? E a gente muda os louvores todo dia, mas essa semana eu resolvi fazer o mesmo louvor todas as lives. É uma música do Fernandinho, que diz que grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer. E logo depois a gente tem um texto bíblico aqui nos primeiros 5 minutinhos aqui, e é disso que eu quero falar para você, sobre onde é que você está dedicando o seu tempo, o que você está fazendo com o teu tempo, né? Tempo, galera, é algo, tempo é dinheiro, tempo é vida, e às vezes a gente está literalmente perdendo o nosso tempo, e quem perde tempo perde dinheiro, quem perde tempo perde dinheiro, perde vida também. E hoje eu quero falar sobre a melhor parte, o que você está escolhendo para fazer com a sua melhor parte. E esse texto bíblico ele está no livro de Lucas, Lucas capítulo 10, versículo 40, diz o seguinte, Lucas 10, 40, eu estou até numa página errada aqui, Lucas 10, 40 diz o seguinte, Lucas 10, 40, deixa eu achar, é uma passagem de Marta e Maria, tá? Quando Jesus foi na casa de Marta e Maria, e diz o seguinte, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? E aí termina Marta ainda, ordena-lhe para que venha me ajudar. Esse é o texto bíblico de hoje. E o que que esse texto ensina para mim e para você? Deixa eu dizer para você, o que esse texto faz é que ele reflete as preocupações que a gente tem no dia a dia. E ontem eu estava comentando aqui no espaço, galera, anota aí. Não sei o que você está vivendo, mas não existe uma pessoa no mundo, vou repetir. Não sei o que você está vivendo, mas não existe uma pessoa no mundo que não tenha problema. Não tem nenhuma. Ah, Wellington, eu não tenho problema financeiro, mas tá bom, deve ter de saúde, de relacionamento, deve ter de tanto dinheiro para gastar que não sabe o que faz para gastar com dinheiro. Não sei, mas todo mundo tem desafio. E às vezes as preocupações constantes do dia a dia acabam roubando a nossa paz, né? E a gente quando pega esse exemplo aqui bíblico de Marta e Maria, a gente consegue destacar a importância de priorizar o que é importante. Marta, ela estava ali, né, fazendo as coisas, eu imagino, né, chegou Jesus em casa, autoridade, então imagina a cena agora, aquela casa, não sei como que eram as casas antigamente, mas imagina bem, Jesus entra na casa, e aí Marta pega e fala, Maria fala assim, opa,
melhor, Marta, né? Marta fala assim, ó, eu vou preparar um pão, fazer um pão de treve. Vou preparar um shake com calda e com borda para Jesus. Né? Vou deixar ele bem alimentado, bem nutrido, alta nutrição, baixa caloria. E tá lá fazendo, arrumando as coisas, né? Já devia ter acordado cedo para dar uma limpeza na casa. E tava lá Marta, trabalhando feito louca, e Maria quietinha, paradinha lá aos pés de Jesus, só ouvindo. E a resposta de Jesus, quando ele deu aquela resposta para Maria, revela que às vezes, embora atrás das tarefas, né, tem as tarefas do dia a dia, e elas são importantes, né, mas é essencial a gente não deixar de lado aquilo que nos afasta de Jesus. As preocupações, galera, deixa eu te falar, as preocupações, a ansiedade, né, o desejo de ter sucesso rápido. Deixa eu adicionar o Eduardo aqui de uma vez. Eduardo, depois você aperta o finalzinho demais aí pra mim, tá? Essas preocupações do dia a dia, elas acabam, elas não resolvem. As preocupações, a ansiedade no dia a dia, elas não resolvem os nossos problemas. O que elas fazem no dia a dia é que elas apenas desconectam a gente daquilo que é essencial, daquilo que é importante para a nossa alma. Então eu quero já finalizando aqui, vou colocar o Eduardo para dentro, e eu quero finalizar para você que problema. Além disso, esse texto bíblico, ele reforça que Jesus ele continua acessível aí a um relacionamento pessoal com cada um de nós. A pergunta é, mesmo, eu sei que servir aos outros, galera, é uma atitude nobre. Nós que trabalhamos com a Herbalife e a gente tem como missão mudar a vida das pessoas com os produtos de oportunidade, isso é muito nobre. Pouquíssimas empresas aí fora têm essa missão, né? Eu posso ganhar dinheiro vendendo caixão, por exemplo. Mas imagina bem, chega um cara lá na sua funerária e fala assim, eu preciso de 8 caixões. Morreu minha mãe, meu pai, minha sogra, meus filhos e a minha cunhada. Olha aqui, que negócio ruim, rapaz. Imagina que o negócio tem um cara desse. Você acha que o cara vai chegar em casa e vai vibrando? Mulher, hoje foi um dia fantástico. Vendi 8 caixões, morreu a família inteira. Rapaz, olha que negócio louco. E a gente tem um negócio aqui que muda literalmente a vida das pessoas. Mas deixa eu dizer para você, eu sei que servir os outros, isso é uma atitude nobre, mas passar tempo ali com Deus de manhã, logo cedo, só vai fortalecer, você vai te sustentar. Se você tem sentido assim sobrecarregado, sem direção, eu quero fazer um convite para você. Escolha a parte boa, né? Buscar a presença de Deus onde é possível, não importa o lugar que você esteja. Estou no trânsito, eu estou dirigindo, tá tocando louvor, eu estou num lugar aí, eu estou ali meditando, estou orando, estou criando conexão com Deus. Hoje eu falei sobre, eu leio a Bíblia todos os dias e hoje eu li Eclesiastes 11. Por que você leu Eclesiastes 11? Porque hoje, dia 11, eu resolvi ler Eclesiastes 11. Estou seguindo ali uma sequência. E eu vou abrir para você ver aqui, cara, só o primeiro. Vou abrir o primeiro versículo de Eclesiastes 11. Nem estava programado eu fazer isso na live hoje, mas eu vou ler para você como é que você tem um manual em casa e você não está utilizando esse manual. Eclesiastes 11, anota aí. Eclesiastes 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes qual mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam um aguaceiro sobre terra, caindo a árvore. E aqui, resumindo o texto, galera, qualquer versículo bíblico que você pegar, você aplica na sua vida se você quiser. Então, deixa eu dizer com você, começa a procurar essa conexão com Deus logo de manhã, entrega seu dia na mão dele, fala assim, Senhor, você comigo, me ajuda a tomar boas decisões, deixa que eu seja persistente, que eu seja determinado, que eu não desista dos meus sonhos, que eu continue, que eu dê mais um passo. Deixa eu dizer para você, esse é o caminho para você experimentar uma vida com mais propósito, uma verdadeira felicidade. Eu quero terminar essa parte aqui com uma frase do pastor Júnior Rochirola, onde ele diz o seguinte, na vida, sua melhor escolha será sempre aquela que te aproxima de Jesus, te aproxima de Deus. Então eu queria que você pensasse nisso nesse final de semana, você tenha um final de semana muito abençoado. Hoje é a nossa live de número 1359. Eu estou entusiasmadíssimo demais. Gente, é muita live. Deixa eu dizer uma coisinha para você. A gente sempre começa com a frase do dia antes de eu fazer a primeira pergunta para o Eduardo. Eu queria que você meditasse nessa frase ao longo da semana.
E essa frase diz o seguinte: você não constrói sucesso nem fracasso. Você constrói hábitos. Os seus hábitos, sim, constroem o seu sucesso e o seu fracasso. Hoje nós temos ele, membro da equipe de presidentes 20K da Herbalife, Eduardo Rosado. Eu estava analisando essa semana a gente teve Silvão Deschamps, que já tinha 2 anos que não vinha nessa live. Terça-feira, Paulo Carneiro, 3 anos que não vinha nessa live. Quarta-feira a gente teve Ivan Maia, tem 3 anos que não vem nessa live. Quinta-feira, ontem, nós tivemos Henrique Memberg, 3 anos. Quando eu fui olhar a minha agenda, a minha escala do Eduardo, galera, hoje é a live de 1359, o Eduardo teve aqui na live de 1259, há 100 lives atrás, esse ano já, 4 de fevereiro de 2025. E por que o Eduardo está aqui hoje? É porque quando eu estava lá na extravaganza, eu escolhi 5 pessoas a dedo do Brasil. Na verdade, eu escolhi 4. O Ivan Maia foi depois. 4 pessoas a dedo que podiam falar de crescimento rápido. Então, Eduardo, obrigado, cara, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. E hoje a gente vai te dir, assim, vamos bater forte aqui com tanta pergunta que a gente quer saber o que Eduardo fez para crescer tão rápido. Deixa eu contar uma historinha aqui de Eduardo antes de eu até falar com o Eduardo. Porque ontem eu estava comentando sobre o Eduardo aqui, eu lembro que nas histórias do Eduardo, nem sei se ele usa esse slide ainda, mas numa história dele, ele mostra uma foto lá em Recife, onde ele tirou foto lá em Recife, ele de costa para o palco, né? E pegando fundo lá, e quem estava de MC naquele dia era eu. Eu era milionário e o Eduardo devia ser o supervisor novinho, entrando na Herbalife. 2 anos depois ele já estava no nível de presidente e eu ainda continuava de milionário. Então, se prepare, porque esse negócio não é de quem entra primeiro, não. Esse negócio aqui é de quem pisa fundo. E hoje a gente tem aqui uma das maiores lideranças da Herbalife do Brasil. Se prepare, já mete o dedo no aviãozinho aí. Eu já estou com papel e caneta. Eduardo, obrigado, cara, mais uma vez. E já começa falando para a gente, para as pessoas se identificarem. Quem era Eduardo quando a Herbalife apareceu na sua vida? Maiores insatisfações, se tinha naquela época, né? Bom dia, pessoal. Tá me ouvindo, Wellington? Perfeito. Como é que vocês estão? Rapaz, eu tô na live 1359. Primeiro, parabéns para você pela sua consistência, né? Eu lembro que as pessoas fazem essas lives bem aí acho que foi antes da Covid, aí eu fui na Covid, não sei. No meio da Covid, É, todo o mundo inteiro começou a fazer live, né? E aí você tem ajudado muita gente, né? Porque Mark Rios falava que o maior patrimônio da Herbalife, o maior ativo da Herbalife são as histórias, né? As histórias realmente inspiram bastante, né? E obrigado por me chamar nessa live, né? Vou começar aqui, já fiz meu protocolo, eu vou tomar aqui um chazinho, não sei se vocês tomam, mas eu todo dia de manhã aqui tenho o uso dos produtos, é uma coisa que a gente nunca deixa de estar fazendo, né? Então, para mim é um prazer estar aqui nessa live, falar de crescimento. Eu estava conversando com o Elton que há uns 8 meses atrás eu desenvolvi 5 novos hábitos, depois eu estava falando disso. Um deles foi acordar cedo, né? Isso fez uma diferença muito grande para mim. Mas deixa eu me apresentar para vocês. Tenho 20 anos de negócio. Eu entrei na Herbalife final de 2004. Naquele mês mesmo, a gente qualificou a equipe mundial no primeiro mês. Fizemos uma pontuação de 10 mil pontos. Com 3 meses, 2 meses depois, a gente estava abrindo o mês de Get. Então, 5 meses qualificamos Get. Um ano, equipe de milionários. 2 anos, equipe de presidentes. E em 6 anos, equipe de 20K. Então, eu sempre falo uma frase que o sucesso, como o Elton muito bem falou, ele não é orgânico. O sucesso não é algo que vai nascer sem você colocar energia, sem você colocar força ali. Então, orgânico mesmo, só a gordura, a pobreza e o mato, né? Se você fizer nada, se você não fizer exercício físico, não fizer, desculpa, nada, com certeza vai ter sucesso. E quando eu entrei na Herbalife, o que fez a diferença é o seguinte: eu era um executivo, na verdade, a Alzibraz hoje, né? Mesmo na minha época já, ela não é a maior processadora de castanha de caju do Brasil, ela é do mundo hoje, né? Na época, eu administrava
era diretor de uma fábrica daqui de Mossoró, do Ceará, tinha 1.972 funcionários, mas hoje a empresa também tem empresa em Gana, na África, em Gana, processadora de castanha. Então, é uma fábrica toda regulamentada por ISO 17025, toda dentro das normas e tudo. E hoje é uma empresa muito bem conceituada mundialmente. Onde você chegar, é tipo a Herbalife em nutrição, os Ibraz na castanha, entendeu? Então, é uma fábrica muito respeitada, tanto no Brasil como no exterior. E eu era diretor da empresa aqui, empresa familiar, mas eu estava insatisfeito com minha qualidade de vida. Por quê? Porque eu trabalhei quase 10 anos lá, nunca faltei um dia, nunca tive férias, ganhava muito bem, ganhava 40 salários mínimos naquela época, né? Então, imagina 40 salários hoje, quanto não é? Dá 60 mil. 60 mil reais, né? Na época, eu morava aqui em Mossoró e eu estava insatisfeito porque eu vi que eu só tinha direito os finais de semana, não podia usufruir tempo com minha família, né? E isso era a minha insatisfação. Então, às vezes, a gente acha que a gente vai trazer pessoas para a Herbalife só que estão precisando de dinheiro. Mas, às vezes, a pessoa está precisando de outra coisa que o dinheiro não pode comprar. E no meu caso era tempo, né? Eu tinha independência financeira, mas eu não tinha liberdade financeira. Então, o meu sonho era tomar café da manhã com os meus filhos, por exemplo, né? Então, eu fiz a Herbalife não para ver se ia dar certo, eu não entrei na Herbalife para bater um shake, eu não entrei na Herbalife para ganhar 2, 3 mil reais a mais, eu entrei na Herbalife com o objetivo de ter liberdade financeira. Como, por exemplo, meus filhos estão de férias e eu estou com eles, fui para a praia agora esses dias, me dediquei mais a eles, e isso o nosso negócio permite, né? Então, eu já viajei muito, tenho já ganho bastante dinheiro há muito tempo, né? Já fiz, eu estava até comentando com o Marcel, que é também daqui de Presidentes, quantos países a gente já conheceu, tiramos foto, né, Wellington? Você também. Então, chegar aqui de presidente significa realmente uma liberdade. Agora, como foi que eu fiz para chegar, né? Para ter esse estilo de vida, para poder ter liberdade financeira, para poder trabalhar para mim, não ter patrão, né? Ter essa liberdade toda. Eu desenhei um plano. Eu sentei na época com o Vinícius Copo, que sempre foi minha inspiração, e perguntei para ele o que é que eu fazia para chegar aqui de presidente. Qual era? Porque assim, como eu sou contador e eu venho do sistema empresarial, a gente sempre tem quer ver a lógica do negócio, né? Sim. Eu sou de exatas, então eu quero. Não adianta eu ir para um evento, só ficar animado, dizer que vou mudar a minha vida, e quando chegar na segunda-feira ou no dia de trabalhar, não tem um plano. Um avião, ele só decola. A ANAC autoriza um avião decolar se o piloto receber o plano de voo. O plano de voo é o quê? É para onde ele vai, que velocidade ele vai andar, vai voar, para onde vai, entendeu? Quantas horas tem, combustível, tudo. Então, se não tiver o plano de voo da ANAC, ele não decola. Então, eu pensei, rapaz, eu tenho pouco tempo para fazer. Minha esposa, na época, também tinha pouco tempo, era tempo parcial. Como é que a gente vai chegar aqui de presidentes, né, e conquistar isso? Então, eu perguntei a Vinícius, ele disse, você tem que ter 6 linhas de tabulador. Para você chegar à equipe de presidentes, você não pode, mesmo que você tenha um espaço, mesmo que você venda muito, mesmo que você seja um cara extraordinário, cheio no shape, rasgado, seja forte e seja bonito, seja inteligente, tenha dinheiro. Se você não tiver 6 linhas de tabulador, porque o nosso negócio não é de royalties. O que é um presidente? É um supervisor que produz 200 mil pontos de volume na sua organização até o terceiro nível em 3 meses consecutivos e você vira presidente. Então eu disse, tá bom. E como é que eu faço um tabulador? Se eu preciso ter 6, como é que eu faço para ter um? Aí ele disse, você precisa ter 4 linhas, primeiras linhas de supervisor. Quando você tiver 4 primeiras linhas de supervisor, provavelmente uma delas vai virar tabulador. Claro, quando você coloca a pessoa no negócio, o que que você vai fazer com ela? O que que você vai Fazer fazer ela dar com ela? produto.
você vai ensinar o básico a ela, você vai desenvolver a pessoa. Você vai falar do produto, você vai falar você vai saber qual é a motivação dela para fazer a Herbalife, que a primeira pergunta que eu faço para uma pessoa é o que ela quer do negócio, não é? Eu vejo muita gente se frustrando porque a pessoa entra na Herbalife, eu não trabalho com ninguém sem saber o que ela quer. Que às vezes eu quero uma Hilux para ela e ela quer um Fiat Uno. Então não adianta, entendeu? Eu tenho que achar o cara que quer ser tabulador. O que é o cara que quer ser o tabulador? É aquele cara que também quer independência financeira. Então, ele diz, ó, você bota 4 supervisor de primeira linha, você vai achar um tabulador. Você vai desenvolver os 4, vai ensinar sistema, usar produto, falar com pessoas, fazer plano de ação. Mas desses quatro, um vai provavelmente virar tabulador, não é? Então, se eu preciso de 6, né? Seis 24 tabuladores, supervisor a linha. eu tenho que ter 24 supervisores de primeira linha. Isso para mim foi o suficiente, entendeu? Herbalife é muito simples. O que a gente faz na Herbalife? A gente usa produto para vender, vende para recrutar e recruta para ensinar. Acabou, a Herbalife é isso. Só isso. Simples assim. Então, como eu não tinha tempo de ficar procurando o que fazer na Herbalife, eu me concentrei num plano de trabalho para ter um supervisor por mês. Então, nos primeiros 24 meses da Herbalife, nós colocamos 19 primeiras linhas de supervisor. Ou seja, 5 meses a gente não conseguiu bater o primeiro supervisor, aquele, né? E a gente se fazia Eu sempre fui ativo em 20 anos, nem um mês a gente deixou de ser ativo. Mas em 5 meses a gente comprou ali para vender os produtos e tal, atender os clientes. Só que 19 pessoas entraram de primeira linha. Então, quando eu acordava de manhã, o meu tempo era voltado para recrutamento. Entendeu? Por quê? Porque eu sabia que se eu recrutasse 6 tabuladores, né? Aquilo ia virar meu presente. Eu não sabia se aquilo era fácil, se aquilo era difícil, ninguém me disse que era impossível. Eu fui lá e fiz. Fizemos, né? Desses 19, 6 pessoas desistiram, então já vai a primeira dica, não ache que quando uma pessoa desistir é culpa sua, né? A pessoa, ela está dizendo não para ela mesmo. Então, como um amigo meu disse, quando uma pessoa na Herbalife desiste, como é que você se sente? Eu digo, eu não sinto nada, porque eu fiz meu papel de casa. Eu ensinei a usar o produto, eu ensinei o sistema, eu falei dos sonhos, eu motivei, eu acompanhei. E se a pessoa desistiu, tá tranquilo. Então, dos 19, 6 desistiram. 6 fizeram mais ou menos. Então, 12 ali. Basicamente, 6 ficaram brincando de Herbalife. O que é brincar de Herbalife? É dizer que faz Herbalife, mas não gera um contato. É dizer que faz Herbalife, mas não vai para os eventos. Não usa o produto, prefere gastar sem. Eu estava conversando com uma amiga minha, ela disse: mas a Herbalife é muito caro. Aí eu vendo só a vida dela, né? Aí ela é dentista, ela tem uma vida muito corrida. E aí eu fui analisar, ela gastava em média R$ 400 só de delivery por mês. Não é de comida não, viu? É porque cada entrega que ela movimentava, que ela comprava, era de 10 a 12 reais, a 15 reais, dependendo. Ela gastava por mês de delivery para receber comida em casa. Então, Sim. balada é muito mais barato que isso, né? Então, 6 ficaram fazendo isso, mas, desculpa, 6 realmente quiseram fazer um negócio forte e esses 6 nos levaram qualificado tabulador. Na verdade, foram 5, foram 4 Guedes e uma equipe de milionários, que assim a gente fechou o presidente e foi fantástico. Então, daí depender do seu foco e a coisa mais importante é qual é a sua razão hoje para fazer, né? Porque foi isso, se você lembrar, qual foi o ponto diferencial, foi esse, Wellington. Então, eu tinha pouco tempo, trabalhava 11 horas, 12 horas por dia, tinha todas as razões para não fazer, ganhava bem, casa na praia, família, filho pequeno, mas a gente tinha um foco muito grande em ser aqui de presidente. É isso. Claro. Antes eu querer que você dê algumas dicas do que fazer agora, né? Para, por exemplo, fazer supervisores. Vamos imaginar que seja fazer um supervisor por mês. Mas vou deixar esse assunto para daqui a pouco.
Tá. Fala para mim o que você mudou ultimamente em termos de rituais para que você tenha mais resultados. Então, o que é que eu vejo, né? O mundo ele está mudando. Você vê que nosso telefone, nosso iPhone, ele vai lá, precisa atualizar o iOS e você tem que estar atualizando. Os aplicativos atualizam, o mundo ele está muito rápido. Então, a gente também tem que atualizar nosso chip. Eu, por exemplo, nunca, tem 8 meses que eu adaptei e criar novos 5 hábitos. Acordar às 4 da manhã. Eu estou lendo hoje, por exemplo, 2 livros. Esse, A Única Coisa, que foi Vinícius Couto que me instruiu. E esse aqui da dopamina foi o Pedro Cardoso. Então, eu acordo de manhã, qual é o meu ritual? Eu aprendi 5 hábitos novos que eu implantei de 8 meses para cá. Acordo 4 de manhã cedo, né? Na Bíblia diz que Deus distribui as bênçãos antes das 6 da manhã. Então, eu gosto de acordar cedo, eu já ligo, tomo meu chá, ou é lift-off, ou é chá verde, e escrevo. Olha, hoje eu já escrevi 35 coisas às quais eu sou grato. Todo dia eu escrevo, certo? Você repete muita coisa? Repito. Tem coisas que eu repito. Por exemplo, sou grato pela minha saúde. Todo dia eu agradeço isso. Sou grato por mais um dia aqui na terra com Deus, sendo guiado por Deus. Repito todo dia. Sou grato por ter uma esposa sábia e virtuosa. Repito. Sou grato pela abundância e riqueza que está vindo para mim todo dia. Então tem coisas repetidas. Aí, por exemplo, hoje eu consegui fazer um distribuidor. Eu boto, sou grato por assinar, fazer um distribuidor. Hoje eu consegui vender mais no espaço. Sou grato por vender mais no espaço. Então eu coloco de acordo com o dinamismo, né? Aqui também eu Eduardo, deixa eu coloco, fazer uma pergunta aqui antes. Por que 35? porque é o que cabe na folha. Ah, Pode beleza. ser 30, pode ser. Então eu tenho minha pastinha da Herbalife aqui, ó. Tenho minha pastinha da Herbalife, eu abro, tenho minhas canetinhas. E aqui eu acordo, tomo meu chá e depois eu escrevo 35 coisas às quais eu sou grata. Depois eu leio um capítulo de um livro que eu queira. Depois eu vou correr 6 quilômetros, ok? E fazer 100 flexões. Ou fazer academia, enfim. Nesses quilômetros eu gosto de correr no condomínio. 3 quilômetros eu escuto música e 3 quilômetros eu escuto Jim Rohn, porque me obriga a falar inglês, aprender um pouco mais inglês e também desenvolve, trabalho já o desenvolvimento pessoal. Quando eu termino esse ritual, eu já ali às 7 horas da manhã, eu já estou pronto para vencer o dia, para falar com pessoas, para trabalhar minha agenda e assim sucessivamente. Então, o que é que mudou isso na minha vida? Mudou o meu shape, mudou a minha energia, foi lá para cima, né? Eu acordo 4 da manhã vou até é, 11 horas mais ou menos, 10 horas, 10 e meia, às vezes meia-noite, e o dia rende mais. Então eu estou muito motivado porque você se torna mais produtivo, né? Tá, Eduardo, vamos lá. Galerinha, 7 horas e 26 minutos, são 120 pessoas na live. Hoje a gente tem aqui, galera, alguém que alguns anos atrás já ganhava, era executivo de uma grande empresa, já ganhava 40 salários mínimos. Imagina bem que alguém que ganhava 60 mil reais nos valores de hoje, fala assim, não, vou fazer esse negócio aqui que eu quero ter liberdade. Tinha dinheiro, mas não tem a liberdade. Então, a partir de agora, o que eu quero que o Eduardo dê pra gente, eu sei que eles estão fazendo um trabalho incrível de expansão de negócio, de duplicação. Eduardo, eu queria pegar muito essa live aqui, cara, vamos falar de duplicação. Eu lembro que um tempo atrás você chegou a falar no final de semana de liderança em Aracaju sobre duplicação, vocês estavam expandindo muito, crescendo muito. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente aqui, como é que a gente pode... Vamos trabalhar a duplicação agora aqui. Que dicas você dá para a gente duplicar, É. por exemplo, espaço de vida saudável ou duplicar supervisores? Não sei. Olha, é o seguinte, muito boa sua pergunta. As pessoas têm que entender o que é Herbalife. Herbalife, ela não é só vender produto. Não é só eu só ficar com bem-estar. Ela tem que. A filosofia da Herbalife é alcançar o maior número de pessoas e você só vai fazer isso se você duplicar. Por exemplo, na pandemia, enquanto as pessoas estavam reclamando, a gente abriu 47 espaços novos de royalties na pandemia. Ok? 2020, de final de 2019 para final de 2021, foram 47 novos espaços.
Então, tinha gente que fechou, tinha gente que estava reclamando, tinha gente que cresceu, mas nós conseguimos abrir isso. Ou seja, tudo vai depender do seu foco. Hoje, só para você ter uma ideia, se você for olhar os números do Brasil e os números da Herbalife da nossa aqui região, vou dar para vocês. Por exemplo, o último que eu sei, consumo per capita do Brasil da Herbalife, 0,4. A Herbalife pega o que ela vende no Brasil e pega a população do Brasil e dá 0,4. Ponto de volume. Ponto de volume. Hoje, Mossoró, Natal tá 1,79. Ou seja, Natal está 4 vezes mais de 4 vezes mais consumo per capita do que o Brasil. E Mossoró está 2,73. Mossoró hoje é o maior consumo de produto per capita do Brasil atualmente, né? E você tem uma ideia, a Guatemala, até onde eu sei, estava 2,4 a última vez, que é um país que está crescendo muito aqui do Sancão. Então, eu tenho que entender que, assim, por exemplo, hoje, no caso, as bebidas, está trazendo para a gente um novo portfólio de duplicação, né? Essa semana mesmo a gente abriu dois espaços novos, então a gente tem uma média de abrir espaço. Tem semana que abre 4, tem semana que abre 3, tem semana que abre 1, mas sempre os líderes estão focados em abrir espaço. Por quê? Porque é um novo supervisor. Mais um supervisor para o time significa o quê? Mais royalties. Então, Sim. alguém que está crescendo. Por exemplo, ontem abriu um espaço numa cidade chamada Sul. Quem estava lá era minha parceira, não era eu, era a Rita que estava lá. E é de uma pessoa que já está com a gente há um bom tempo. Ele recrutou uma pessoa, né? E aí essa pessoa abriu um espaço, né? Já perdeu peso, já vai perdendo quase 40 quilos, né? Então abriu em Angicos e outro abriu em Açu. Então foram dois espaços novos, basicamente, né? Dois espaços novos essa semana. Fora um teve aqui em Mossoró, foram 3. Então é o foco da pessoa. E o casal que abriu começou com 500 pontos, depois comprou mais 500 pontos, em um mês fez 1.000 pontos desse Açu, e o cara bem satisfeito, porque na primeira semana só de bebidas ele faturou R$ 4.000. Então, assim, vai depender do foco da liderança. Você está focado em quê? Você está focado só em fazer o shake mais gostoso, ou você está focado em expansão? Então, a gente aqui já tem os espaços rodando, nem todo mundo está focado em duplicação, mas a gente está muito focado em duplicar através das bebidas. Então, a gente sempre Eduardo, está me fala disso aí. Você contou um caso aí do cara que começou com 500 pontos e depois fez mais 500. Alguém hoje que você gera um contato, como é que você promove para ele começar a abrir um espaço a partir das bebidas? Olha, é o seguinte, vamos supor, eu trabalhei com espaço de 2019 até 2023. Hoje eu estou trabalhando sem espaço, ok? Certo. Mas no espaço, sempre você vai encontrar pessoas que vão lhe dar algum gatilho, lhe vão dar alguma liberdade que você está vendo que a pessoa quer melhorar alguma coisa na vida dela, ter uma renda e tal. Então a gente hoje tem dois modelos. A gente tem as bebidas funcionais, que é o Sunset e o Hype, que a gente vai provocar isso em pessoas que têm salão de beleza, que tem academia, crossfit, clínica de estética. Então, imagine que a pessoa tem esses ambientes e ela já tem a estrutura dela, ela já paga aluguel, ela já tem funcionário. Então, a gente oferece para ela incrementar. Tipo, ó, você gostaria de tirar seu aluguel aqui de graça todo mês? Ou aumentar de 3 a 6 mil reais? Claro, ó, aí a gente leva a bebida e já fala com uma pessoa. Ó, que tal você implementar o hype aqui no seu salão? Só precisa de uma mesa, 4 produtos, água, gelo e até uma criança pode fazer. Então a gente já pega o telefone da pessoa e fala, faz aí a conta de um hype, né? Um hype você vai levar R$ 25, dependendo da região, 27, vezes 550, você que dá 1.000 pontos, né? E ali a pessoa já faz a calculadora, a gente tira o valor do investimento da Herbalife, tira aí os 1.000 pontos, quanto é que dá 550 vezes 25? Vai dar 12 mil e pouco. Tira aí 6 mil de produto, que divide em 5 meses, mais R$ 1.000 de embalagem, de cobre descartável, vai sobrar 5 mil, sobra 5 mil e pouco, 5.800. Isso aqui, se você vender esse lote de produtos, você não já tem estrutura? Tenho, beleza. Então, tem pessoas que estão incrementando assim,
E depois tem pessoas que não querem só o hype, tem pessoas que querem realmente montar a estrutura do espaço, né? Então a gente provoca isso, gente, é a mesma Herbalife do início, a diferença é nosso foco, entendeu? Então a gente está focado na duplicação. E isso se tornou um hábito. Agora, você diz assim, todo mundo aí de Mossoró está duplicando? Não. Tem pessoas que estão felizes com o seu espaço, que estão felizes ganhando, sim, por exemplo, tem uma menina aqui de Mossoró, que ela abriu espaço, ela vai fazer 2 anos, né? Que abriu espaço, o espaço dela na inauguração bombou, deu 260 pessoas no primeiro dia, a inauguração, porque tinha acabado de chegar o hype em Mossoró, então ela vendeu 160 bebidas, né? Ela não ia conseguir fazer 260 shakes. Então, eu percebo hoje, Wellington, você vai estudar o caso de Jonathan Rodrigues lá em Porto Rico. Como é que o cara, em 2012, entrou no HOM como enfermeiro, e em 10 anos o cara é 110K chairmans numa ilha, basicamente. Sim. Né? E ele tem 900 espaços de vida saudável num raio de 200 quilômetros. Eu não consegui entender. Por quê? Porque o shake, os 2 copos de shake e o chá, ele dá 1,7 mais ou menos pontos, né? E quando você bota o hype ele é 2,62, dependendo da região, pode variar um pouco. Então, eu comecei a perceber que tanto esses caras que estão crescendo muito, o acesso deles é 4 pontos, são 4 pontos, 5 pontos. Então, quando a gente implementou o hype dentro do nosso negócio, aquele cliente que tomava 2 chás e um shake, começou a tomar um hype e um shake. Entendeu? Isso é uma coisa que aconteceu. Então, o acesso dele começou a aumentar. Então, o cara que fazia 1,7 começou aquele cliente a trazer 4 pontos. Entendeu? Outra coisa, mercado que a gente não existia, por exemplo, estudantes, profissionais de educação física que não se via tomando shake, mas veio pelo hype. Então, o cara chega no espaço, começa a tomar o hype, aqueles 2,62 pontos não existia, não é? Aquele estudante que não gostava de tomar shake, mas toma um hype com uma coxinha feita da sopa da Herbalife, ou com um pão de queijo, alguma coisa. Então, os pontos, aquele espaço que fazia 1.000 pontos, começou a fazer 2.000 pontos. Aquele espaço que fazia 4.000 pontos, começou a fazer 6.000 pontos. Tem espaço em Mossoró que faz 10.000 pontos por mês. Por quê? Porque nós incrementamos os pontos de acesso. Então, como recrutar? Primeiro, você tem que focar nisso. Não é que você vai pegar todo mundo que entrar no espaço e mostrar o plano de marketing, né? E sair falando para todo mundo. Mas se você viu a oportunidade, o seu foco tem que estar na duplicação. Entendeu? Então, a gente oferece hoje a pessoa que tem uma estrutura montar as bebidas, ok? Montar as bebidas ali pode ser uma coisa legal para ela agregar no negócio dela. Ela não precisa investir em parede, em freezer, em liquidificador e nada. É uma mesinha com 4 produtos, água, gelo e uma criança faz, né? O hype, meu filho sempre faz. Então é tranquilo demais. E isso melhorou muito. Então, o que é que melhorou o nosso crescimento aqui no estado, nossos resultados? De novo, novos supervisores, novos distribuidores, novos pontos de volume. Foram as bebidas, primeiro, e segundo, o nosso foco na duplicação, ok? Basicamente foi isso. Eduardo, como é que você vê hoje a relação? A gente viu lá, a Rita foi lá para o Mississippi, né? As pessoas trabalham muito com bebidas. Você falou que agora do Jonathan também trabalhando muito com bebidas. Eu sei que Mossoró trabalha-se muito com bebidas. Sim, Como é que você vê agora os espaços? Porque chegou aí uns 3, 4, 5 anos atrás, cara, a gente gourmetizou demais. E as pessoas sim, ficaram muito tempo envolvidas com a gourmetização e acabava tinha pouca produção. Como é sim. que você orienta a maioria dos espaços? Bebida que é fácil de fazer, mas tem alguma dica de sugestão? O que é o que é mais fácil de fazer em termos de gourmetização? Que tenha gourmetização, mas que não envolva muito tempo? Sim, vamos lá. Qual é a minha visão sobre esse assunto? Antes, nós trabalhávamos com um mercado chamado emagrecimento, ok?
Sim. Qual era a mensagem que a gente passava para o mercado? Herbalife é emagrecimento, só. Então, só que quando eu comecei há 20 anos atrás, só tinha duas formas de perder peso: emagrecimento e vigilantes do peso. Eu não sei se você lembra disso, velho. Sim. Hoje o emagrecimento tem 1 milhão de coisas para você emagrecer. Ok? Você entra na internet, tem isso, tem calistenia, tem exercício do sei de quê, então assim. Nós só tínhamos um mercado de emagrecimento, ok? Depois a gente foi para o mercado de gourmetização. O que é a gourmetização? É aquele cara que quer comer uma coxinha, mas quer comer uma coxinha mais saudável. Aquele cara que quer comer uma pizza, quer comer uma pizza mais saudável. Eu não sou contra a gourmetização, desde que não seja muita coisa, que você vai passar Sim. muito tempo. Então, no meu espaço tinha 4 coisas só. Tipo, tem a coxinha, tem o pão de mel, tem a pizza e tem o, como é? O pão de queijo. Pronto. Rapidinho ali, faz na hora que tá sem movimento e sempre focado em seus produtos da Herbalife. Porque eu não ganho Show. dinheiro com farinha, eu ganho dinheiro com Herbalife. Então, não Sim. me interessa e não tem ponto. Agora nós fizemos assim. Nós agora aumentamos o funil, porque agora nós estamos no mercado de energético. Presta atenção. O mercado energético ele é maior do que o mercado de emagrecimento. E tem uma coisa que é super importante que eu gostaria de pontuar para vocês refletirem. O mercado de emagrecimento ele é grande, mas veja, nós temos o produto, nós temos a motivação, nós vamos acompanhar, mas a pessoa precisa dizer sim para perder peso. Ela precisa querer passar pelo processo. Então não é todo mundo que está querendo chegar amanhã e dizer assim, eu quero emagrecer. Me diga uma coisa, quem é que vai amanhã dizer assim, eu não quero ter energia? Todo mundo quer ter energia. Você está entendendo? Não existe uma pessoa na face da Terra que não quer ter energia. Então, por exemplo, eu fiz uma conta aqui no Rio Grande do Norte, tem 3 milhões de pessoas, né? Eu fiz uma conta aqui com o pessoal, com os tabuladores, eles ficaram loucos. Eu disse, olha, se uma pessoa, peguei 10%, 3 milhões e 300 mil. Você faz aí, Wellington, por favor, na calculadora, no seu celular, que eu não tenho como fazer. Faz aí, 3 milhões e 100 mil dá 310 mil. Peraí, Bota aí. peraí, 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 peraí. Calma, 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 Vamos lá, calma. vamos lá, vamos lá. Vamos ampliar a visão, entender qual é a função das bebidas. A Tá, pode bebida, fazer. Tá liberado. bora lá. O Rio Grande, vamos falar do Rio Grande do Norte, você faz seu estado depois. O Rio Grande do Norte hoje tem 3 milhões e 100 mil pessoas. 3 Bota milhões. 10%, dá 310 mil, ok? Certo. 310 mil. Faz aí para mim, por favor, 310 mil vezes 2,68. Dá 830 mil e 800. 830 mil. Então, preste atenção. Se 10% da população do Rio Grande do Norte, que todo dia quer ter energia, entender que num copo de tomar um hype por mês, diga um hype por mês, Um só hype um, por mês. só um, vão ter 4 novos membros de equipe de presidentes só no Rio Grande do Norte. Se um, um hype por mês, não é um hype todo dia, não. Entendeu? Então, qual é o nosso papel hoje? É mostrar para a pessoa que se ela tomar um hype, né? Ela não é só um energético. Essa é a nossa visão. Porque as pessoas vão vender o hype e vai dizer, não é energético, isso aqui é nutrição. Isso aqui tem biotina. Isso performa a tua energia o dia inteiro. É instagramável. Por isso que o copo tem que ser grande, por isso tem que ser cheio de gelo. Até me arrependi que eu não fiz um aqui e só foi o lift off, porque eu gosto de sempre estar com o hype na mão. Então, se eu disse, gente, nosso papel é explicar o que é essa bebida. Porque quem toma se apaixona e quer tomar de novo. Então, o que acontece? Se hoje. Eduardo, calma, calma, calma. Explica pra galera que agora, assim, tá com Tá, 135 pessoas, a live vai ficar gravada. Como é que é a melhor forma de promover o hype para que se venda? pronto. Eu vou dar um exemplo. Quando o Rita teve no Mississippi, ela disse que muita gente que foi lá não entendeu o que era a proposta da bebida. E ainda bem que ela foi e ela, com a visão de empresária, conseguiu entender. Ela disse que o Trey, só para você ter ideia, eu vou falar do hype aqui para vocês, que o hype para mim hoje é o
é a forma mais prática de construir royalties hoje. Quem quer chegar a presidente e tudo, tem que trabalhar com as bebidas. É a maneira mais de você escalar royalties hoje, as bebidas ajudam demais. Aí, o Trey, para quem não sabe a história do hype, ele já era presidente da Herbalife há 25 anos. E ele não crescia, ele virou presidente e ficou. E ele viu o City Copo crescendo, 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 animado. E eles tentaram copiar eles eram mais de idade, né? E tentaram copiar a história do marketing digital. Não conseguiram por 3 anos. Eles achavam que o segredo era o digital, mas o segredo estava na cabeça. Sim. Começaram a trabalhar na mentalidade deles 10x. E aí desenvolveram essa bebida e os caras foram reconhecidos no último Sam, primeiro lugar do mundo em royalties. Primeiro lugar do mundo. Os caras saem de presidente a 140k em 3 anos. 3 anos os caras saíram de presidente de 10k para 140k. E esse último sample, eles foram o primeiro lugar do mundo em royalties. Bateram Susan Peters, Leon Weiss. Então, meu amigo, deixa eu falar com você. Para mim, não é se você é mais bonito, se você é mais antigo, se você tem cabelo, se você tem cabelo. É se você tem royalties. Sim. Primeiro lugar do mundo. Aí Rita foi lá visitar, disse que. Aí Vinícius chegou e disse: por que eu vou comprar essa bebida aqui por, sei lá, era $8, se o Red Bull, por exemplo, outro energético desse é $3? Ele disse: meu amigo, por favor, não compare esse produto com hype para qualquer outro tipo de energético que vende em prateleira. É a mesma coisa de você comparar o shake da Herbalife com um shake de farmácia. Amigo, isso aqui é nutrição. Ele começou a falar, tem biotina, complexo B, vitamina C, tem um produto do Cristiano Ronaldo, uma bebida isotônica. Então, você precisa ter essa crença para você poder vender. Então, como é que a gente faz no espaço? Primeiro, a gente educa o distribuidor a ele tomar. Então, quando eu vou para o meu espaço, quando eu tenho meu espaço, primeira coisa do dia, montei o espaço lá, abri o espaço 7 horas, já estou com meu hype na mão. Porque você tem que começar a promover dentro para os seus clientes. Mas você só vai promover se você tomar. Então a gente começa promovendo, entendeu? Com hype na mão, explicando, com energia. E aí, outra coisa, tem que ser bonito. Tem que tirar foto. Isso aqui não é um hype. Isso aqui tá feio. Tem que tirar um hype bonito, né? Assim, com degradê, com a cor, com saborizante, tudo perfeito, fora do controle. E ali você começa a promover. Então, a gente começou a promover. Quando você vai num restaurante, Wellington, aí na sua cidade, que é chique mesmo, prato bem bonito, o dono do restaurante não precisa lhe pedir para você postar. Sim, Você verdade. mesmo, você mesmo posta, querido. Porque hoje as pessoas estão no digital. As Verdade. pessoas postam no digital. Então, se você bota um hypezão bonito, copão, gelão até o talo, não é que é aquela xoxa, não. Faz bonito mesmo, a pessoa, ela vai postar. E aí começa a virar uma febre dentro da cidade, entendeu? O que é isso? Que bebida é? Rapaz, é bom demais. Então hoje a gente vai nas academias, a gente vê pessoas usando hype que nunca tomaram, pessoas que criticavam Herbalife, já vendo Herbalife de outra maneira. Então a gente começa a promover pela gente. Então, quando eu estou no meu espaço, ou eu estou andando na academia, eu estou sempre com hype na mão, uma garrafa, um copo, e sempre promovendo para as pessoas o que ele é. Depois eu posso até lhe mandar um vídeo como é que eu promovo o hype, para você Eu mandar para quero, o é seu time. lógico. Entendeu? A maneira que você fala do produto, tem gente que fica, ai meu Deus, é caro. Não tem nada de caro. Hoje um hype é mais barato que um açaí, gente. Fala sério. Eu fui comprar um açaí desse para minha mulher, eu não tomo açaí, que é só gordura trans. Mesmo na minha folga, eu prefiro uma pizza do que um açaí. Mas tudo bem, quem toma açaí tá de boa. Se seu corpo estiver bem, se quiser tomar. Aí quando eu fui pagar R$ 27, eu digo, mas rapaz, é mais caro que um hype um trem desse. Aí o cara fica achando que o hype é caro, né? Então, a promoção é a parte mais importante. Então, quando Rita voltou, ela voltou animada, começou a promover, aí muita gente foi resistente, né? E hoje os números de Mossoró não se deve porque a gente é inteligente, não se deve porque a gente é muito trabalhador, se deve porque a gente implementou as bebidas. Esses números, se não fosse o hype, nós tivemos gets novos no final do ano passado, novas equipes mundiais, a base de supervisores está crescendo,
A base de ativos estão crescendo e graças aos royalties também. Se não fosse o hype, a gente não iria conseguir. Porque é rápido demais preparar. Então, por exemplo, hoje uma pessoa quer ser produtiva no espaço. Ela faz um hype em menos de um minuto, meu amigo. Sim, Um shake, tem lá o shake, tá lá o shake. Quem quiser, primeiro copo, segundo copo, terceiro copo, mas o cara leva não sei quanto tempo para fazer aquilo. Você quer o chá de quê? De canela, não sei o quê. Tá lá. Mas o hype, meu amigo, por exemplo, no meu espaço, quando eu tinha, eu atendia em média 50, 60 pessoas por dia. De manhã atendia pouco, 3 pessoas tomando shake. Quando a gente implantou o hype, foi para 20 pessoas. 20 pessoas que vão lá, querem o Sunset, que não quer shake. Ô meu, mas o Sunset não é da Herbalife, não. Se o cara quiser tomar shake, tá tudo bem. Meu amigo, se isso aqui for ponto, você quer da Herbalife? sim, Tem ponto? sim. Então pronto. Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta É isso. aqui. Quando você implanta em academia, em crossfit, em clínica de estética, em salão, todo mundo, ou melhor, todo mundo não, a maioria lá no atendimento trabalha com os copos bonitão, degradê, ou trabalha com garrafa pronta? Os dois. Agora, a gente sempre explica para a pessoa que, assim, tem algumas maneiras de fazer a garrafa que até o pessoal inventou aí, porque é difícil colocar o degradê na garrafa, entendeu? Eu nunca Porque, consegui fazer. porque você, para botar o gelo, você bota o degradê fica porque você tem aquele gelo quebradinho, né? Aí a galera inventou uma dica que congela metade da garrafa, bota água, bota tipo 10 garrafas no freezer, e aí quando chega no outro dia quebra com aquele martelo de polipropileno, entendeu? Aí já fica o gelinho em escama lá. Mas eu posso passar esse vídeo também. Mas a Eu também. Então, cara, gente. então, dois vídeos, tá? O primeiro vídeo é de você promovendo o hype. Deixa eu anotar aqui, vou te mandar no E outro vídeo WhatsApp. fazendo o gelo na garrafa. Pronto. Tá. Mas o que é que eu explico? Eu sempre expliquei para a pessoa, quando a gente não tinha essa técnica, era que na garrafa não ia ficar degradê, né? Então, a pessoa, mas geralmente quem compra na garrafa, ele já teve a experiência. Ó, preste atenção. Deixa eu ser mais conciso. Se Deus me abençoar aqui. O hype, ele é uma experiência. Anota isso. Hype drink é uma experiência. Deixa eu dar um exemplo. Você vai no mercado público, você toma um café por R$ 1, certo? Você vai numa padaria, você toma um café por R$ 7. Uma padaria mais chique. Se você for no Starbucks, você vai tomar um café por 15, 17, 20, 30, depende do café. Então, o hype, ele é uma experiência. Eu geralmente quero atrair, quando eu vou falar na academia para as pessoas, eu faço ali a banquinha, a equipe, né, quem trabalha, levando o copo de 1 litro. Porque a pessoa, ela tem que ter aquela experiência, a gente tenta manter aquela primeira experiência com o copo, porque na hora que ele bota a boca, que ele chupa o canudo, ele pega o Liftoff com um CR7 e 2 chá concentrado lá embaixo, dá uma experiência diferente. Quando ele diz, não, ele já está ali motivado, tudo, já conhece o produto e já usa, se não, eu quero na garrafa mesmo, aí vai na garrafa, mas vai misturar, né? A gente explica que não tem como ficar igual ao copo. Só que agora tem gente que faz o truque da garrafa, que eu vou mandar o vídeo. Então, mas as pessoas estão apaixonadas pelo produto aqui. Realmente fez uma diferença muito grande. Eduardo, tem uma pergunta aqui no privado. Alguém me perguntou assim: existe algum panfleto do seu grupo? Alguém que tenha um panfleto só para dar ideia de panfleto só de hype? De negócio tem sim, posso passar também. Tá. Tipo, se você vender 10 hype por mês, você ganha tanto. Se você vender 20 hypes por mês, você ganha. A gente posta isso na internet, né? Se Não, vocês quiserem, não, eu posso passar também. agora panfleto não para o cara vender, mas para alguém consumir. Existe algum? Não, no panfleto para consumir existe. Mas, assim, a divulgação você pode fazer, mas a divulgação a gente faz muito aqui forte, é degustação, né? Como é que a gente promove o hype? Porque entenda, se você botar, eu posso fazer aquele mini banner no meu espaço, colocar um hype, eu posso fazer um panfleto, eu posso. Mas a maior força mesmo
é a degustação e a promoção pessoal, né? Então, por exemplo, se for ter CrossFit ou academia, a gente pega um hype e divide em garrafinhas de 100 ml. Então, essas garrafinhas, um hype dá para 10. Sabe aquela ferramenta de 4 dias que você passava 4 dias dando os produtos para a pessoa? Sim. Então, a gente pega lá a garrafinha, bonitinha, direitinha, tá ali a garrafinha, né? E aí a gente dá uma degustação para a pessoa, mas tá com um copo de 1 litro lá, a pessoa experimentou a garrafinha de 100 ml. Ah, gostei, quero comprar, já compra na hora, entendeu? Então, se você perguntar, existe o panfleto? Existe, mas uma coisa é você tomar, outra coisa é você ver, né? Então, a gente sempre faz mais degustação e a promoção pessoal usando na sua frente. Eduardo, eu queria pegar agora, a gente tem aqui mais uns 5 minutinhos aqui. Certo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Eu sei que você e Rita sempre puxaram a corda em termos de liderança. E aí eu queria falar quando é que nesse negócio de vocês e o que que vocês fizeram, onde a atitude e a liderança foi fundamental para vocês chegarem onde vocês chegaram. Rapaz, essa sua pergunta, eu não sei, né, quem está ouvindo, quem é que tem vontade de mudar de vida de verdade, né? Mas Tá você, falando comigo. você falou uma coisa aí, eu achei muito legal. E na Bíblia eu vi que você é muito fundamentado em Deus, né? E não sei qual é a religião de cada um, isso pouco importa. Mas na Bíblia diz lá, no mundo terás aflições, né? Mas mantenha o bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, ninguém aqui é privilegiado de não ter problemas. O Stefan Graziano tem problema, o Pedro Cardoso tem problema, o Vinícius Corpo tem problema, o Hélio Tartuso tem problema. Por exemplo, eu entrei na Herbalife, em 15 dias que eu cheguei da extravagância, o meu sogro foi sequestrado. Eu quase fiquei equipe mundial, fiz 10 mil pontos. Imagina você ser diretor comercial, sua esposa trabalhar em outras empresas, ter mais de 50 empresas sob nossa responsabilidade, e o cara que é o dono foi sequestrado. E você só tem um supervisor. Não já era motivo não para você desistir? Sim. Só que a gente tinha ido na extravagância, a gente tinha visto histórias, nós estávamos afetados positivamente. E a gente entendeu como um negócio. As outras empresas não estavam funcionando enquanto ele estava sequestrado, Sim. né? Foram 37 dias, depois ele foi liberto, graças a Deus deu tudo certo. Mas naquele momento a gente manteve atitude. Por exemplo, quando eu descobri que meu terceiro filho, que eu tenho 6, né? Tenho só 6. Isso foi antes do hype, né? Isso foi antes do hype, mas não vou fazer mais menino, não. Tá bom. O braço, ó. O braço já tá cheio já. Aí, quando o meu filho, a gente descobriu que o meu terceiro filho foi diagnosticado com autismo, né? A gente, 3 meses depois, abriu classificação do 15K e 4 meses depois 20K. Então, depois eu passei por outros problemas, eu me separei também, me divorciei. E assim, o que que a gente entende disso tudo? Claro que ninguém é de ferro, né? Você pode ter seus dias, você pode cair. O problema, a pergunta-chave é quanto tempo você vai demorar a reagir. Então, não acho que, porque meu problema é maior do que o seu, porque não, cada um tem sua proporção, tem seus desafios. Mark Rios falava sempre muito de atitude, e a gente usou muito isso no negócio, né? Usa até hoje. Parou. Parou o som. Tá ouvindo agora? Voltou. Pronto. Então, não ache que seus problemas são, você é privilegiado. Então, a gente foi treinado dentro dos treinamentos que não é o que acontece com você. É o que você vai reagir. Então, se tem sequestro, se seu filho está doente, você tem que. A vida continua, você tem que fazer, porque seu filho precisa de dinheiro. Por exemplo, o meu filho, quando teve esse diagnóstico há 15 anos atrás, ele tinha 2 anos, né? O autismo ninguém sabia nada. A sorte é que a gente tinha o quê? Grana da Herbalife para mudar para Natal. Porque aqui em Mossoró não tinha fonoaudiólogo, não tinha terapia, né, ocupacional. E eu mudei meu estilo, meu padrão de vida, aumentei naquela época em 15 mil reais, se não fosse a Herbalife. Você tá entendendo? Então, não é assim, eu briguei com minha mulher
Às vezes você brigou com sua mulher porque tá faltando dinheiro em casa. Aí não vou pro espaço porque tô chateado. Não, você tem que ir pro espaço para botar mais dinheiro em casa para evitar briga com mulher. Entendeu? Exatamente. Ah, meu sogro foi sequestrado. Ah, tá bom. Então as outras 50 empresas vão fechar? Então, depende da sua atitude. Ah, eu me divorciei, claro, vou ter o problema, é um processo de cura e tudo, mas o negócio tem que continuar, porque digita um aí na mão, aí no comentário, quem todo mês tem boleto para pagar. Digita aí. Eu nunca digito nada, eu vou digitar hoje. Pronto. Digita aí, quem tem boleto todo mês para pagar, né? E eu dizia, duas coisas certas na vida, a morte e os impostos. Então, meu amigo, você tem que trabalhar apesar de. Susan Peterson fala, se você é rico, trabalhe. Se você está pobre, trabalhe. Se você está animado, trabalhe. Se você está desanimado, trabalhe. Se você foi julgado errado, trabalhe. Se você foi injustiçado, trabalhe. Porque trabalho, que segundo Cristiano Ronaldo, só tem dois segredos na vida: é sorrir e trabalhar. Então, se eu estou passando por um problema, ou dois, ou três, ou 10, ou 15, ninguém vai saber e eu lá vou trabalhar, né? É o próximo espaço, é o próximo supervisor, é o próximo evento da Herbalife. Por quê? Porque uma vez, eu não sei até se foi o Silvan Deschamps que disse isso, que teve na live essa semana, mas eu fui um treinamento de um presidente estrangeiro, ele disse, é melhor chorar dentro de uma Mercedes do que chorar dentro de um Fusca, né? Deixa eu Então, anotar isso aqui. então, assim, porque hoje eu tô desanimado. Então tem que trabalhar mais, né? Usar mais produtos, falar com mais pessoas, porque a movimentação, tem um ditado em inglês que é motion comes, emotions come emotions, né? Acho que é isso. A movimentação traz a emoção, né? Então, se você ficar parado, você vai desanimar. Mas se você ficar fazendo as coisas, tá bom então, meu filho adoeceu, o que é que eu posso fazer? Né? Eu me lembro que eu passei por outros desafios, por exemplo, eu tinha minha primeira supervisora, foi minha irmã, né? Que foi a primeira supervisora da Herbalife, e ela era equipe de milionários, me ajudou a construir o negócio, me ajudou a puxar a corda. Em 2017, hoje ela está no mundo espiritual, ela faleceu de um câncer muito severo, dos mais agressivos, né? E eu estava fazendo um super meeting em Natal, com 2.200 pessoas, estava na festa, lá trabalhando, ajudando a fazer a festa, e minha irmã, eu recebi a ligação que naquele momento minha irmã tinha ido ao encontro com Deus. Então, as coisas não podem parar, as pessoas precisam da gente. Depois, no ano seguinte, meu pai, que é médico, né? Até fiz uma homenagem para ele no outro Instagram, Eu vi. faleceu também, né? Então, assim, a vida não para, o mundo não para. Pessoas precisam do nosso entusiasmo, da nossa motivação. Pessoas precisam da nossa missão. Então, se a gente for falar aqui de problema e desafio, eu vou dizer uma coisa para você. Escolha reagir bem. Escolha reagir chorando, não vai resolver o problema, é coisa para criança, é coisa para menino. Quem quer ganhar cheque grande, tem que aprender a resolver problema grande. Problema pequeno é para visão pequena. Problema grande, rapaz, eu tô com um problema grande. Rapaz, a gente é pago, né? Os maiores líderes, as maiores histórias. Me lembro que todo mundo era louco por Ayrton Senna, né? Que Senna isso, Senna aquilo, mas olha os problemas que Senna passou, dificuldades para vencer. Então a gente precisa ser inspiração para as pessoas. E para a gente ser inspiração, a gente precisa reagir bem, ter boa atitude. Então, para ter boa atitude, a gente precisa estar nos eventos, a gente precisa estar se reciclando, lendo, estar com pessoas positivas, né? Isso vai dando certo. E estar com novos objetivos, porque a Herbalife vai explodir. Imagina, Well, quando na tua cidade tiver 4 pontos per capita, né? Quando tiver 5 pontos per capita teu negócio, em que vai estar, quantos gets novos, quantos milionários novos, e é isso que vai acontecer no futuro. Eduardo, enquanto você estava fazendo as contas aí, cara, só Salvador tem 3 milhões de habitantes. Só Salvador. Pronto. E a população aí do Rio Grande do Norte é a população lá de Porto Rico, onde está o Jonathan Rodrigues. Exato. Eu estou entusiasmado. Se a gente só tivesse acontece só 10% da população e um hype por mês. Só um por mês, não é todo dia não, entendeu? Eduardo, para finalizar, galerinha, antes de fazer a pergunta para o Eduardo aqui, segunda-feira a gente vai ter membro da equipe de presidentes e 20K, Ivana Pacifici, aqui na Top. live.
Ivana está fazendo um trabalho incrível com resultados fantásticos, pegando o Flex 45 como base de construção de negócio. Então, deixa eu dizer para você. E a vantagem é o seguinte: Flex 45, qualquer pessoa aqui pode fazer, porque é muito simples, só precisa ser feito com consistência e, é lógico, colhendo resultados. Então, se prepare para a live de segunda-feira, beleza? É a primeira vez que nós vamos ter um presidente na segunda, geralmente o presidente é na quinta ali, mas no final de semana. Essa semana foi diferente, mas normalmente a gente não tem presidente na Aí segunda e a gente tem. você me botou na sexta que o pessoal tá mais em ritmo de sábado, né? Agora aqui, sextou, meu irmão. Praia, Só alegria. sexto. Tá Eduardo, ótimo. como que você vê, literalmente, Eduardo como empresário, com esse negócio há 20 anos, com a sua experiência, com tudo que tem aparecido, como que você vê os próximos anos desse negócio? Rapaz, é aquilo que a gente tava conversando, né? Peraí, que falei aqui. Eu vejo o seguinte: esse lance das bebidas era o que estava faltando, era um nicho de mercado que a gente não pegava, né? Dos energéticos. O meu filho, ele trabalha com posto de combustível, e quando ele está bem sucedido, está trabalhando muito forte com posto de combustível, né? A esposa faz a Herbalife, ele com posto. E quando o Rita veio com a história do, do hype, ele disse: Mãe, você não tem noção. Eu tomo um hype de manhã e eu viajo muito para o interior do Ceará. Todo posto de combustível tem um freezer de algum energético com 10 sabores. Por que tem que ter muitos sabores? Porque a pessoa enjoa. Entendeu? Então, assim, não se preocupa com isso, não. E, assim, vende demais, os meus postos vendem muito. Então, assim, a minha visão pro próximo ano é que, assim, a Herbalife realmente vai se superar. Imagina se todo mundo fizer 30% do que o Troy fez. Imagina que o Trey saiu de 10K para 140K em 3 anos, com as bebidas. Então, imagine você daqui a 3 anos ter seu cheque, seus royalties multiplicados por 4. Faz a conta aí. Um cara que entrou hoje na Herbalife e daqui a 3 anos pode estar fazendo 4K. Sim, Entendeu? O cara que tinha, vamos supor, você tem 10 espaços, fazendo ali, por exemplo, 600 pontos de royalties, 700 pontos de royalties, 1.000 pontos de royalties, e você de repente aumentar o hype e aumentar 2, 3 vezes mais sua produtividade. Então, eu não consigo nem imaginar, com esse exemplo que eu dei do Estado, de um hype por mês, o que é que pode acontecer. Agora, o que é que acontece? Vamos voltar lá para o começo para finalizar. Não é, escrevam aí, não é orgânico. Não é orgânico, não. As pessoas não vão bater na sua porta. Ei, eu quero tomar um hype, que eu vi lá em Mossoró. Não, não é assim. Você tem que começar a provocar essa revolução, entendeu? Então, a minha visão, ela é clara. Muita gente vai aproveitar essa onda e vai crescer, mas vai ter gente que vai ficar esperando e vai perder tempo e dinheiro, e pessoas também, entendeu? Mas, por exemplo, você vê um país como a Guatemala, você vê a Índia passou os Estados Unidos com mais de 1 bilhão de pontos, com mais de 1 bilhão de dólares. Hoje, 1 bilhão de dólares, o faturamento da Herbalife é da Índia. Qual é a sim. nossa desculpa? Entendeu? Então, se a Guatemala está fazendo 2,4 e está bombando, é um país pequeno com muita dificuldade, aqui no Sancan, imagine quando o Brasil sai de 0,4 para 2,4. O que vai acontecer com o Brasil? Agora a gente tem que provocar. Eu não posso ficar calado, entendeu? É falar para o mundo todo, entendeu? Esse produto, a bebida, enfim. Então, minha visão é essa. Eduardo, muito obrigado. Meu irmão, que Tamo Deus te junto, cara. abençoe grandemente. Eu tenho certeza, cara, que os próximos anos vão ser fantásticos. Pessoas como você têm contribuído muito. Essa semana, galera, foi uma semana super abençoada. Se eu fosse você, em vez de maratonar Netflix nesse final de semana, maratonava as lives dessa semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta estão todas no YouTube. Meu irmão, obrigado, cara. Qualquer coisa que precisar, conta comigo, viu? Eu nem assisto, pra ser bem honesto, a minha mulher gosta de série e tudo. Eu nem assisto série para não me viciar, porque eu quero. Meu amigo, meu assunto é royalties. Eu quero saber de royalties, eu não quero saber de outra coisa. Eu quero saber qual é o próximo espaço que vai abrir, entendeu? Apesar de qualquer coisa, se tá chovendo, se eu tô brigado com a mulher, eu quero saber qual é o próximo espaço que a gente vai abrir, né? Obrigado, meu irmão. Fica com Deus, hein? Valeu! Obrigado.